Capítulo 10. Agora estão com 5 anos. Palestra na BBC transmitida em 25 de junho de 1962. Num julgamento muito recente, um doutor juiz teria declarado, em referência ao caso de uma criança de quase 5 anos cujos pais se separaram: as crianças dessa idade são notoriamente maleáveis. Não desejo criticar a sentença emitida nesse caso, mas nada nos impede de examinar a seguinte questão: é verdade que as crianças de 5 anos são notoriamente maleáveis? Parece-me que a maleabilidade, o jogo de cintura, só chega com o crescimento e a maturidade, e podemos sustentar o ponto de vista de que não existe nenhuma época no desenvolvimento de uma criança em que se possa afirmar que a criança é maleável. Maleabilidade subentenderia podermos esperar complacência por parte da criança sem perigo para o crescimento da personalidade e para o estabelecimento do seu caráter. Na verdade, poderia-se argumentar que existem algumas características especiais dessa fase dos 5 anos que fariam os pais ter o maior cuidado em não descuidar sua vigilância sobre a confiabilidade ambiental. Esta noite, tentarei analisar essas características especiais. Vocês veem seus filhos crescer e ficam atônitos. É tudo tão lento e, no entanto, ao mesmo tempo, tudo acontece num relance. Isso é o que a coisa tem de divertido. Há algumas semanas era um bebê. Depois começou a dar os seus primeiros passos. Hoje está com 5 anos e amanhã estará na escola. E em algumas semanas terá praticamente começado a ir para o trabalho. Há aqui uma contradição deveras interessante. O tempo passou lentamente e rapidamente. Ou poderia eu dizer, quando vocês estavam sentindo coisas desde o ponto de vista do seu filho, o tempo manteve-se praticamente parado. Ou começou parado e só gradualmente iniciou seu movimento. A ideia de infinito provém dos vestígios minêmicos de nossa infância presentes em cada um de nós, antes do tempo se pôr em marcha. Mas quando saltamos através do tempo para termos as nossas próprias experiências adultas, damos-nos conta de que 5 anos são quase nada. Isso tem um curioso efeito sobre as relações entre o que os pais recordam e o que a criança recorda, pois vocês se recordam claramente do que aconteceu há um mês e agora, de súbito, descobrem que o seu filho de 5 anos não se lembra da visita de sua tia ou da chegada do novo cãozinho de estimação. Ele se lembra de algumas coisas, até mesmo de coisas mais antigas, sobretudo se falou sobre elas, e usa a saga familiar, que aprende quase como se fosse a respeito de outrem ou se referisse a personagens de um livro. Ele se tornou agora mais consciente de si mesmo e do tempo presente, e concomitantemente com isso, passou também a esquecer. A criança tem agora um passado e em sua mente uma alusão a coisas semi-esquecidas. Seu urso de pelúcia está no fundo da gaveta, ou ele esqueceu como ele foi importante outrora, salvo quando subitamente sente de novo a necessidade de afagá-lo. Poderíamos dizer que a criança está emergindo de um cercado. Os muros do cercado começaram a apresentar brechas, e as sebes tornaram-se irregulares em espessura. E vejam, eis que ela está do lado de fora. Não é fácil para a criança voltar para dentro ou sentir que está dentro de novo, exceto se estiver fatigada ou doente, quando os pais reconstroem esse cercado para o benefício da própria criança. O cercado foi fornecido pelo pai e pela mãe, pela família, pela casa e o pátio, e pelas vistas, ruídos e cheiros familiares. Também pertence ao seu próprio estágio de imaturidade e à sua confiança na confiabilidade dos pais e à natureza subjetiva do mundo infantil. O cercado foi um desenvolvimento natural dos braços maternos que o envolveram quando era um bebê. Você se adaptou de um modo íntimo às necessidades do seu bebê, e depois foi se desadaptando gradualmente, de acordo com o ritmo em que ele se tornou capaz de apreciar o encontro com o inesperado e o novo. Assim, uma vez que as crianças não são realmente muito parecidas umas com as outras, você descobre que fez um cercado onde vive cada um dos seus filhos pequenos, um para cada criança. E é desse cercado que o seu filho ou filha agora emerge, pronto para ingressar numa espécie diferente de grupo, uma nova espécie de cercado, pelo menos durante algumas horas por dia. Em outras palavras, o seu filho irá para a escola. Wordsworth referiu-se a essa mudança em sua Ode on the Intimations of Immortality. O céu estende-se à nossa volta na infância. Sombras do cárcere começam a se adensar sobre o adolescente.
O poeta pressentiu aqui, seguramente, a aquisição pela criança da consciência de um novo cercado, em contraste com a ignorância do bebê de sua dependência. É claro, vocês já iniciaram o processo usando uma escola maternal, se porventura houver alguma muito boa perto de onde vivem. Numa boa escola maternal, um pequeno grupo de crianças dos 2 aos 5 anos podem ter a oportunidade de brincar, sendo-lhes fornecidos brinquedos adequados e talvez um chão melhor do que aquele de que dispõe em casa. E alguém está sempre presente a fim de supervisionar as primeiras experiências de vida social do seu filho, como desferir um golpe na cabeça da criança mais próxima com sua espada de plástico. Mas a escola maternal não é muito diferente do lar. Ainda é um recurso especializado. A escola que estamos agora considerando é diferente. A escola primária pode ser boa ou não muito boa, mas não será adaptativa como a maternal, não especializada, exceto talvez no início. Em outras palavras, o seu filho terá de fazer a adaptação. Vocês terão de ajustar-se ao que é esperado de alunos na escola. Espero que ele esteja pronto para isso, porque se estiver, muitos frutos poderão ser colhidos na nova experiência. Vocês terão meditado muito sobre a melhor forma de conduzir essa grande mudança na vida do seu filho. Já falaram a respeito da escola, a criança brincou de escola e aguarda com certa expectativa o momento de experimentar uma ampliação dos ensinamentos que vocês e outras pessoas já lhe ministraram. Surgem dificuldades nesse estágio porque as mudanças ambientais têm de adequar-se às mudanças que estão acontecendo na criança por causa do crescimento. Estou muito familiarizado com as dificuldades de crianças nessa idade e diria o seguinte: na grande maioria de casos de dificuldades, não existe um problema profundo, nenhuma doença real. A tensão está relacionada com a necessidade de uma criança de ser rápida, de outra de ser lenta. Alguns meses fazem uma grande diferença. Você pode sentir que seu filho, cujo aniversário é em novembro, aguarda com impaciência ser admitido, ao passo que o seu filho, cujo aniversário é em agosto, é despachado para a escola um mês ou dois cedo demais. Em todo caso, uma criança avança pressurosa para águas mais profundas, ao passo que a tendência de uma outra é ficar tiritando na beirinha da praia com medo de atirar-se na água. E diga-se de passagem, alguns dos mais afoitos retrocedem de súbito e recusam-se a reemergir do cercado durante dias, semanas ou até mais. Você precisa conhecer bem o gênero de filho que tem, e por isso fala com as professoras, que estão muito habituadas com isso tudo, e simplesmente aguardam que a criança acabe por submeter-se. O ponto importante é entender que sair do cercado é muito excitante e muito assustador, e que, uma vez fora, é terrível para a criança não poder voltar atrás, e que a vida é uma extensa série de saídas de cercados, de aceitação de novos riscos e de confronto com novos e excitantes desafios. Algumas crianças têm dificuldades pessoais que as incapacitam para realizar novos avanços, e os pais precisam ajudá-las se a passagem do tempo não as cura ou se eles têm outras indicações de que seu filho está doente. Mas pode ser que haja algo errado com você, a perfeitamente boa mãe, quando seu filho retrocede. Se assim for, então eu creio que você não desejaria que eu ignorasse esse fato. Explico-me. Algumas mães funcionam em dois níveis. Num nível, poderei chamá-lo o nível de cima, elas apenas querem uma coisa: querem que seus filhos cresçam, saiam do cercado, vão à escola, conheçam o mundo. Num outro nível, suponho que mais profundo e não realmente consciente, não podem conceber a ideia de deixar partir seus filhos. Nesse nível mais profundo, onde a lógica não é muito importante, a mãe não pode renunciar à sua preciosa função e ao seu papel maternal. Ela sente ser mais facilmente maternal quando o seu bebê depende dela do que quando, ao crescer, ele passa a gostar mais de estar separado, independente e desafiador. A criança capta isso com extrema facilidade. Embora esteja alegre e feliz na escola, regressa a casa ofegante, grita e chora, em vez de se dirigir tranquilamente para a porta da escola todas as manhãs. Sente pena da mãe porque sabe que ela não suporta perdê-lo e porque, em virtude de sua natureza, ainda não se afez a ideia de renunciar ao seu menino. É mais fácil para ele se a mãe puder mostrar-se alegre por ver-se livre dele pela manhã e alegre por tê-lo de volta à tarde. Muita gente, incluindo pessoas da melhor qualidade, sente-se um pouco deprimida uma parte do tempo ou a maior parte do tempo.
Alimentam um vago sentimento de culpa a respeito de algo e afligem-se com suas responsabilidades. A vivacidade da criança em casa foi um tônico perfeito. Os ruídos infantis, inclusive seus gritos, sempre foram um sinal de vida e deram uma permanente sensação de segurança de que tudo estava correndo bem. Para as pessoas deprimidas o tempo todo, a ida da criança para a escola pode ser sentida como se tivessem deixado algo morrer, algo precioso e essencial. Quando chega o momento da criança ter de frequentar a escola, a mãe teme o vazio do seu lar e de si mesma, a ameaça de um sentimento de fracasso pessoal interno que pode levá-la a descobrir uma preocupação alternativa. Quando a criança regressa da escola, se uma nova preocupação surgiu, não haverá lugar para ela, que terá de lutar a fim de reocupar seu lugar no centro das atenções da mãe. Essa luta para reconquistar as atenções maternas torna-se mais importante para a criança do que a escola. O resultado comum é a criança converter-se num caso de recusa da escola. Ela anseia o tempo todo por estar na escola, e sua mãe anseia por que seu filho seja apenas como outras crianças. Conheci um menino que nessa fase desenvolveu uma paixão por juntar coisas com barbantes. Estava sempre atando as almofadas aos móveis da sala e as cadeiras às mesas, de modo que era precária a movimentação na casa. Ele gostava muito de sua mãe, mas estava sempre incerto de recuperar o centro das atenções dela. Por isso, ficava rapidamente deprimida quando o filho a deixava, e assim que o substituía por alguma outra coisa, logo ficava também preocupada ou duvidosa a respeito desse substituto. Se você se sente um pouco assim, talvez a ajude a compreender que essas coisas acontecem com frequência. Pode sentir-se feliz porque seu filho é sensível aos sentimentos de sua mãe e de outras pessoas, mas lamentar que sua ansiedade inexpressa e mesmo inconsciente faz a criança sentir pena de você. Ele é incapaz de sair do cercado. Você pode ter tido uma experiência dessa dificuldade com que ele se depara numa data anterior. Por exemplo, pode ter achado difícil desmamá-lo. Pode ter chegado a reconhecer um padrão na relutância dele em dar novos passos ou explorar o desconhecido. Em cada um desses estágios, estava ameaçada de perder a dependência do seu filho de você. Estava no processo de adquirir um filho com independência e um ponto de vista pessoal sobre a vida. E embora você pudesse entender as vantagens disso, não conseguia fazer a necessária liberação de sentimentos. Existe uma relação muito estreita entre o estado de espírito vagamente depressivo, essa preocupação com ansiedades indefinidas e a capacidade de uma mulher para dar toda a sua atenção a um filho pequeno. Não posso realmente falar de uma coisa sem fazer referência a outra. A maioria das mulheres vive, suponho eu, numa área limítrofe. As mães têm de passar por toda espécie de agonias, e é bom quando os bebês e as crianças pequenas não têm de ser envolvidas nelas. Não lhes faltam as agonias próprias. Na realidade, eles preferem ter suas próprias agonias, tal como gostam de novas habilidades e de uma visão mais ampla e de felicidade. O que é isso a que Wordsworth chama de a sombra do cárcere? Na minha linguagem, é a passagem da existência da criança pequena num mundo subjetivo para a existência da criança mais velha num mundo de realidade partilhada. O bebê parte de um controle mágico do meio ambiente se lhe forem dispensados bons cuidados e cria o mundo de novo, incluindo a mãe e a maçaneta da porta. Aos 5 anos de idade, a criança passou a ser capaz de perceber a mãe como ela é, a reconhecer o mundo de maçanetas de portas e outros objetos que existiam antes de sua concepção, e a admitir o fato da dependência justamente na época em que está ficando verdadeiramente independente. É tudo uma questão de sincronia, e creio que as mães estão administrando isso na perfeição. Seja como for, as pessoas o fazem em geral. Há muitas outras maneiras em que a vida pode afetar o seu filho nessa idade. Mencionei antes o urso de pelúcia. O seu filho pode muito bem estar viciado em algum objeto especial. Esse objeto especial, que foi outrora um cobertor, ou um guardanapo, ou um cachecol, ou uma boneca de trapo, tornou-se importante para ele ou ela, antes ou depois do primeiro aniversário e especialmente em momentos de transição, como o da vigília para o sono. É imensamente importante. É tratado de forma abominável, até fede. Você tem muita sorte se a criança usa esse objeto e não você mesma, ou o lóbulo de sua orelha ou seus cabelos. Esse objeto associa a criança à realidade externa ou compartilhada. É parte da criança e da mãe. Para um dos seus filhos, tal objeto não tem qualquer utilidade durante o dia,
mas um outro leva-o para todo lugar onde for. Aos 5 anos, a necessidade dessa coisa pode não ter cessado, mas muitas outras coisas podem tomar o seu lugar. A criança gosta de olhar histórias em quadrinhos, tem grande variedade de brinquedos, duros e macios, e há toda uma vida cultural aguardando para enriquecer a experiência da vida da criança. Mas você pode ter problemas quando seu filho começar a ir à escola. Você precisará que a professora vá com calma e não comece por proibir autoritariamente a presença desse objeto na sala de aula. Esse problema resolve-se quase sempre em poucas semanas. Eu diria que a criança está levando para a escola um pedaço do seu relacionamento com a mãe, que data do tempo de sua dependência infantil, do tempo de bebê, quando estava apenas começando a reconhecer a mãe e o mundo como separados do seu eu. Se as ansiedades a respeito de ir para a escola se resolvem, então o menino estará apto a renunciar à companhia desse objeto e a levá-lo sempre consigo, trocando-o agora por um caminhão ou uma locomotiva a reboque de um barbante, ou o jujuba nos bolsos, e a menina talvez tenha um bebê secreto numa caixa de fósforo. Em todo caso, as crianças podem sempre chupar o polegar ou roer as unhas, se estiverem enfrentando dificuldades. À medida que vão adquirindo confiança, renunciam usualmente a essas coisas. Vocês aprendem a esperar que as crianças mostrem ansiedade a respeito de todos os lances que as afastem de ser integrantes de você e do lar, e as aproximem da cidadania do vasto mundo. E a ansiedade pode manifestar-se como um regresso aos padrões infantis que misericordiosamente subsistem a fim de assegurar uma renovação da confiança. Esses padrões convertem-se numa espécie de psicoterapia intrínseca, que retém sua eficácia porque vocês, mães, estão vivas e disponíveis, e porque estão fornecendo o tempo todo um elo entre o presente e as experiências dos primeiros anos de vida dos seus filhos, dos quais os padrões infantis deles são relíquias. Uma outra coisa. As crianças são propensas a sentir-se desleais se gostam de estar na escola e se gostam de esquecer a família e a casa durante algumas horas. Assim, podem sentir-se vagamente ansiosas quando se aproximam de regresso ao lar, ou retardam esse regresso sem saber por quê. Se você tiver algum motivo para estar zangada com seu filho, por favor, não escolha o momento em que regressa a casa para expressar a zanga. Você também pode estar enfadada por ter sido esquecida, de modo que tenha cuidado com as suas próprias reações aos novos desenvolvimentos. Seria melhor não se mostrar mal-humorada a respeito da tinta na toalha de mesa enquanto não tiver sido restabelecido o contato entre você e o seu filho. Estas coisas não apresentam grande dificuldade se as mães souberem o que está acontecendo. Crescer não é só um mar de rosas para a criança, e para a mãe é frequentemente um caminho cheio de espinhos.